Alguns anos se passaram, e meu desejo de ver o Espírito Santo continuava. Então fui para o quarto, eu deitei. Naquele momento eu estava em missão em uma das províncias de Angola. Enquanto estava na sala, comecei a sentir a presença de Deus muito fortemente. Comecei a ouvir a voz do Senhor. Então pedi ao Pai uma mensagem para a nossa geração. De repente eu já estava no espaço e vendo o mundo em 4 cantos. Eu vi a terra. Havia apenas lixo em todos os lugares. Fiquei triste com o que vi. Imediatamente eu vi a voz do Senhor que me disse: o pecado transformou a terra em um lixão. Há muito mal nos homens. Deus vê a terra como um depósito de lixo. O pecado do povo cheira mal nas narinas de Deus. O Senhor disse: ainda há esperança de que muitos serão tirados daquele lixo para a luz ao soar da trombeta. Aqueles que vivem em pecado e não se arrependem cheiram a lixo. Deus não pode nem ouvir suas orações por causa do fedor de camisa. O Senhor está buscando verdadeiro arrependimento, pois Deus não ouve a oração do pecador impenitente, a menos que ele se arrependa em tristeza segundo Deus. João 9:31. Nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é um adorador de Deus e faz a sua vontade, Deus o ouve. Provérbios 28:9. Se alguém desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominação. 1 Pedro 3:12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas a face do Senhor é contra os que praticam o mal. Salmos 66:18. Se eu nutrisse iniquidade no coração, o Senhor não teria dado ouvidos. Então comecei a descer para o meu quarto. O Senhor me levou em uma visão em que havia muito barulho de trombetas no ar. Enquanto isso saí para ver, e ali mesmo vi milhares de pessoas subindo ao som da trombeta. Ao subirem, eles se transformaram em uma luz forte, e eles subiram para a reunião com Deus. Quando olhei de lado, vi um homem colocando armadilhas no chão para que muitos ficassem presos nelas. Eles não seriam capazes de subir ao céu devido à prisão em que caíram. Eu quero avisar que ninguém que está preso vai subir. Essas armadilhas de Satanás para impedir as pessoas de subirem são coisas como maquiagem, filmes e entretenimentos, até mesmo videogames e sites de namoro. Se você estiver preso em qualquer uma dessas armadilhas, não subirá e cairá. Você não tem muito tempo para começar a remover as armadilhas e viver livre para que Jesus te leve ao som da trombeta. Eu estava orando, e tive uma visão gloriosa muito magnífica. Eu realmente queria ver o Espírito como uma pessoa, e não como uma pomba. Então eu vi um homem com muita luz e muitas glórias. De seu corpo, raios saíram como luzes em faíscas. Também vi como se seu corpo se iluminasse como um raio. Assim que cheguei, ele me abraçou com força, e eu estava embriagado de poder como nunca estive em minha vida. Ele me beijou na testa. Eu não queria acordar desse amor e poder. O Espírito Santo é cheio de poder e amor ao mesmo tempo. Ele nos ama de tal maneira que nos ajuda em nossas fraquezas e nos ensina a sermos santos. Mas ele não pode suportar os pecados. Quando a pessoa insiste em pecar, ele abandona essa vida. Eu tive meus olhos abertos. Eu realmente queria que alguém experimentasse aquele momento comigo. Acordei as pessoas, mas ninguém me notou. Eu não conseguia ficar de pé. Eu estava muito embriagado e quando voltei para o quarto, o Espírito de Deus me disse: fique sempre comigo. Eu nunca durmo. Construa intimidade comigo como uma planta que deve ser regada todos os dias, ser bem cuidado e florescer. Irmão, vivo todos os dias esperando que o Senhor me visite, assim como ele visitou Adão a cada volta do dia. Sempre espero que o Senhor me visite às 5 ou 6 da manhã, após minha oração diária de comunhão, pois o Senhor é fiel. Normalmente acordo de madrugada entre 5 e 6 horas para orar. Eu ainda estava acordado orando e esperando por um toque e uma visita. Mesmo estando acordado, comecei a sentir um arrebatamento de espírito. Então eu vi 2 anjos. Um estava à minha esquerda e o outro à minha direita. Estávamos subindo em direção às nuvens. Num piscar de olhos já estávamos em uma bela cidade. Eu sabia que não estávamos em um lugar na terra porque estávamos no céu. Era uma cidade magnífica. Havia muitos edifícios de vários tipos. Fiquei feliz admirando a beleza da cidade dourada. O Senhor me disse: observe com atenção. O que você vê? Eu respondi: posso ver edifícios luminosos, bonitos e cheios de luz. O Senhor disse: cada edifício representa um crente na terra, e a luz que vem do prédio representa a minha presença na vida do crente na terra. O Senhor dos Senhores mudou meu entendimento e minha maneira de ver tudo. Eu vi nos olhos do Senhor de como ele vê essas mansões no céu. Ele vê seu povo na terra que é representado por mansões celestiais que são lindas e iluminadas, fortes e admiráveis. Então o Senhor me fez perceber que no reino espiritual,
Em sua visão somos edifícios. A missão do Espírito Santo na Terra é construir grandes edifícios com todos os itens necessários para a construção. Somos as mansões do céu construídas pelo Espírito Santo, cheias do brilho que é a presença de Deus. Então o Senhor me fez entender que muitas mansões brilhantes do céu que eu estava vendo no reino dos céus são os crentes que deixam o Espírito Santo fazer a obra de construção em suas vidas. Eles permitem que o Espírito de Deus os edifique. Efésios 2 versículo 22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Aí os anjos me tiraram dali e fomos para outro lugar. E naquele local havia algo parecido com muitos blocos que ainda aguardavam a construção. Eles estavam bem arranjados. E olhei mais longe, e vi um grande espaço livre para a construção. O Senhor me disse: o que você vê aqui são os futuros projetos de construção da cidade celestial. Mas as pessoas não estão permitindo que meu Santo Espírito faça a sua obra de construí-los. Eles estão fazendo as coisas à sua maneira quando não é o momento. Eles estão avançando sem a unção, e sem serem edificados espiritualmente, eles acabam devastados. O Espírito Santo não usará profundamente alguém que ainda não tenha feito uma profunda obra de purificação e santificação nessa pessoa. Ele tem que trabalhar em você para usá-lo. Ele tem a tarefa de construir você, pois você é um projeto de construção. Hoje as pessoas estão se deixando levar pelo falso ensino que constrói edifícios físicos com o olho apenas nas coisas materiais do mundo. O Espírito Santo não pode construí-los por causa de sua crença no Evangelho da prosperidade e riqueza material. Efésios 2, 20 a 21, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Deus tem planos com você, porém se você não deixar que Ele opere em você, nada avançará, porque Deus não força as pessoas. Portanto, se você não se render e se humilhar, Ele não avançará com seu projeto de construção. Não importa o quanto tenha prometido a você, sempre se lembre que, enquanto você permanecer rebelde, quando você não se arrepender de seus caminhos, quando você não retornar em verdade a Deus, as gloriosas promessas de Deus serão bloqueadas em sua vida. E a única maneira de ver isso desbloqueado é usando o código. E o código é rendição total. Tudo deve morrer para o mundo. Obedeça a palavra. Santidade total. Não peque por nada. Clame pelo sangue e viva sempre vigiando para não cair em tentação. Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. O Senhor disse: assim como uma casa precisa de todos os acabamentos, preciso terminar minha casa, que é você, com todos os frutos. Em outro dia, o Senhor veio me buscar novamente. Eu senti minha alma deixando meu corpo e eu estava flutuando para uma casa magnífica. A casa era muito bonita, o chão parecia cristal e as paredes eram verdes. Que opulência! O Senhor me disse que aquela casa representa a casa em que o Espírito Santo habita. Era assim que Ele queria que fôssemos. O Pai deseja habitar em sua igreja. A casa era muito bonita. O Senhor me fez entender que verde e branco significa que devemos levar paz e pureza às pessoas. Verde representando esperança. Eu fui levado em arrebatamento para fora de casa, e eu vi uma pomba dourada e branca. Logo percebi que era o Espírito Santo. O Espírito de Deus deseja muito entrar em nossas vidas e permanecer em nós, porque muitos não sentem e experimentam mais a sua presença. Isso ocorre porque a casa não está limpa nem arrumada. Acordei rindo e cantando para o Senhor, porque fui renovado por sua misericórdia.